O peso do mundo não tremeu de imediato. Primeiro, ele hesitou, como se a própria realidade precisasse decidir se ainda fazia sentido continuar existindo. A ele, Mina de Coel, permanecia cravada no chão, imóvel, mas ao redor dela, a terra se comportava como algo vivo, rachando em círculos irregulares, respirando poeira e calor. O campo de batalha, que minutos antes era dominado por gritos, aço e fúria, agora estava preso em um silêncio tão espesso que doía nos ouvidos. Os vazios foram os primeiros a sentir. Não houve ordem. Não houve ordem. Eles simplesmente pararam, criaturas feitas para avançar, destruir e consumir agora, permaneciam imóveis, como estátuas, defeituosas. Alguns tremiam, outros recuavam um passo, como se um instinto antigo, menos algo que não fazia parte de sua programação, talvez sido despertado à força, medo, do centro da fenda aberta no mundo. Algo começou a subir. Não rápido. Não rápido. Subia como uma verdade que não podia mais ser escondida. A presença não tinha forma definida no início. Era um contorno imperfeito, uma ausência que empurrava tudo ao redor, para fora de lugar. Onde ela passava, o ar se tornava pesado demais para ser respirado. Pedras não caíam. Elas simplesmente desistiam de existir como matéria sólida. O capitão caiu de joelhos, sem perceber quando isso aconteceu. Mas porque seu corpo entendeu antes de sua mente que aquilo não era uma guerra comum. Kael permaneceu de pé. Seus olhos não refletiam pânico. Refletiam reconhecimento. Então você ainda estava aqui, disse ele com a voz baixa, quase respeitosa. A entidade respondeu sem som. A resposta veio como um impacto direto na consciência de todos os presentes. Mundos inteiros queimando, não por armas, mas por excesso. Civilizações que cresceram demais rápido demais, até romperem o próprio equilíbrio. Deuses criados pela necessidade e descartados quando se tornaram inconvenientes. A presença não destruía por ódio. Ela encerrava por necessidade. Eu desperto quando o limite é ultrapassado. Ecoou a voz que não vinha de lugar algum. Quando o mundo insiste em continuar, além do que pode sustentar, no plano etéreo, distante do campo de batalha, a rainha dos vazios sentiu sua existência vacilar. O trono de sombras já não respondia a ela como antes. As conexões que ligavam sua mente à legião estavam se rompendo, uma a uma, não em dor, mas em vazio. Ela gritou ordens. Nenhuma foi obedecida. Eu mantive a ordem, berrou, com a voz quebrada. Eles precisavam de mim. A entidade voltou sua atenção para ela por um breve instante. E nesse instante, a rainha entendeu. Ela não estava sendo desafiada. Estava sendo avaliada. Você não manteve a ordem. Menos respondeu. A presença. Você apenas atrasou o colapso para alimentar a si mesma. A verdade atingiu mais forte do que qualquer lâmina. Ela nunca foi soberana. Foi uma etapa, uma função temporária que agora havia expirado. No campo de batalha, Kael fechou os olhos. Não em oração. Medo. Mas porque o peso da decisão finalmente se assentava sobre seus ombros. Se você caminhar por completo sobre este mundo, disse ele, não sobrará nada para ser reconstruído. Nenhuma vida. Nenhuma chance. O tremor cessou por um momento. O vento morreu. Até os vazios ficaram imóveis. Era como se o próprio mundo aguardasse a resposta. Você não pertence a este ciclo, disse a entidade. Nem ao próximo. Você é uma anomalia que escolheu permanecer consciente. Kael abriu os olhos. Eu sei. O capitão finalmente compreendeu o que estava diante dele. Kael não estava ali para vencer uma guerra, nem para salvar reinos. Ele estava ali para negociar com o fim. Escolha menos, disse a entidade. Ou eu apago tudo o que ainda resta. Ou você se torna o custo que mantém este mundo respirando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum som, nenhum movimento.
Kael respirou fundo. Pela primeira vez desde o início de sua jornada, suas mãos tremeram levemente. Não por medo do que viria, mas pelo que ficaria para trás. Se este mundo precisa de um último erro para continuar, disse ele, dando um passo à frente, então que seja eu. Ele entrou na sombra da entidade. Sua forma começou a se desfazer, não em luz ou energia, mas em fragmentos de memória. Batalhas esquecidas, promessas quebradas, nomes que ninguém mais lembraria. Você será apagado menos, advertiu a entidade. Nenhuma história carregará seu nome. Kael sorriu, cansado, mas em paz. Então, pela primeira vez, isso não será sobre glória. A entidade começou a recuar, levando Kael consigo. A fenda no mundo se fechava lentamente. O céu, antes rachado por dentro, começou a se recompor como uma ferida cicatrizando. No plano etéreo, a rainha dos vazios sentiu sua existência se dissolver. Seu último pensamento não foi ódio, foi compreensão. Quando tudo terminou, o campo de batalha estava vazio. Sem vazios, sem abismo, sem Kael. Apenas a espada permanecia cravada no chão. Comum, pesada, silenciosa. O capitão aproximou-se com dificuldade, tocou a empunhadura e sussurrou o que ele era. Afinal, o vento passou entre as ruínas, como se o mundo respondesse por si. O fim, que escolheu não continuar.